Ó, Você não eu fiz, assim, alguns... Foram poucos, mas teve um casamento em específico, assim, que eu fiz que... sabe quando você faz um negócio porque você não tem outra opção, assim, sabe? Ali naquele momento, se eu tivesse... É porque, assim, não faz parte, assim, de mim, mas... talvez se eu fosse um pouquinho mais dura, eu teria cancelado o contrato, sabe? Porque foi um casamento que aconteceu na pandemia, não podia fazer, foi quando deu aquele lockdown que liberou para 120 convidados. E foi um casamento que foi feito para 150 convidados. A noiva médica e fez, entendeu? Então, assim, eu lembro que na época, no dia do casamento dela, eu não estava, minha equipe montou o casamento, porque eu estava com meu pai na UTI de Covid. Então, assim, que meu pai ficou 3 meses, né, na UTI. O dele foi covidão. né? Covidão. Você acompanhou tipo assim, tudo, ECMO. né? ele fez ECMO, ficou 48 dias entubado, sabe? Então, assim, eu vi com os meus olhos Eu o lembro que disso. essa Você doença foi pra São poderia... Paulo, pro né? Rio. Rio. Eu Não, lembro. eu Ele fiquei ficou longe internado dos do meus lado filhos. do Paulo Gustavo, na UTI do lado. Então, assim, foi caos, Aí sabe? chegou aí, e ó, eu entreguei o casamento e, tipo assim, mas assim, né, com aquele apelo de, tipo assim, gente, pelo amor de Deus, vamos... E eu me lembro Mas- que quando vocês tomaram essa decisão, eu lembro que eu falei assim, eu falei, nossa, que legal, sabe? Porque eu acho que o casamento em si, quando a gente vai falar assim, não, beleza, vamos casar. Eu acho que talvez seja isso uma realidade da nossa cidade, talvez, mas é algo muito em volta do umbigo, assim, sabe? Aquela coisa muito centralizadora, tipo assim, de olhar só pra si, pererei parará. E eu achei, assim, que vocês tomaram uma decisão, assim, de pensar no todo mesmo, coletivo, sabe? é. E isso eu achei, assim, fantástico, porque na época era algo que, era uma dor que eu vivi ela, sabe? Meu pai tá bem, graças a Deus. Que bom. Assim, foi uma vitória imensa, né? Mas de uma luta muito difícil. E né? que só vocês sabem, né? Sim. E assim, na época eu lembro Comam. que eu pensava Come, muito... Luan, come, Luan. Eu vou pedir pra produção, se tiver uma faquinha pra facilitar Que a gente o pode- corte Delícia. aqui. Gente, agora a olha gente vai... isso, Aquele galera. negócio assim que a gente come e fala... É tipo, Passa debaixo da mesa. patrocina nós. Seria bom. Alô? Sobre... A gente tá falando disso, de vocês terem tido essa consciência. Ah, e tal. sim, sim. Eu lembro que na época eu até falava assim, como era difícil a gente julgar as pessoas, porque tinha muito isso, né? Alguns casamentos, alguns Eu julgava. casais que falavam Você julgava Bastante. as pessoas que casavam? É. que faziam a Não festa podia, mas mesmo julgava. assim. Mas eu, assim... Ah, mas não é questão de poder, eu acho, assim. É questão de... É que você eu também tava abrindo entendia. mão do seu sonho, Sim, entendeu? É porque era isso, é o sonho da pessoa, ela planejou, tinha casais que às vezes a gente via, né, assim, nas histórias, nos jornais, que as pessoas estavam remarcando, assim, várias vezes e tinha perdido contrato e aquele caos todo, né? Então, assim, dava pra compreender em algum nível a negação das pessoas em querer Sim. fazer de toda forma. Sim. Mas Nossa, ainda total. assim não justificava pra nós, no nosso contexto, fazer a festa a qualquer custo. Porque é exatamente isso, a festa ali, e aí quando a gente definiu pelo casamento civil, né, de fazer como a gente fez, só nós e nossos pais. É isso que eu ia perguntar. Foram só vocês e os pais de vocês? Os pais, minha Um avó. pouquinho mais. Não, foi. As pessoas que Foi. vocês estavam É, convivendo nossos ali pais, naquele é. momento. Era isso. Foi o quê? E os Foi avós, né? 20 pessoas? Nem isso. Foi umas 15. Foi umas 15 pessoas, é. Mas a questão de fazer uma festa para 180 pessoas era porque a gente queria fazer uma festa para 180 pessoas para estar em comunidade Não, mesmo. e A gente isso- sempre falava isso, é, de e- estar junto, de compartilhar. Porque para além disso, eu acho que... E assim, detalhe, gente, Ai, uma vai. coisa que eu acho importante. Nunca foi a ideia de fazer um casamento em espaço fechado. Nunca Não. foi. Então, assim, talvez vocês teriam até, assim, uma autorização de fazer o casamento, porque foi num Sim. espaço totalmente aberto. Que Tipo isso assim, era uma questão na época, né? Não- que era um dos critérios, né, que eles passaram e tudo. Então, assim, mesmo assim, vocês optaram por adiar, E assim, né? é uma questão
importante, porque... Microfone. Foi mal. É uma que... com- eu tô tá concentrado na concentrado pizza. na pizza? Sabe fazer Não, duas o coisas ao Carlos mesmo já tá tempo? comendo. Vamos lá. Vamos lá, Gabi. Sabe fazer duas coisas ao mesmo Eu tempo? sei. Homem? Não, homem não. homem. Não, esquece. Principalmente quando tem uma pizza envolvida. Não, esquece. Porque, assim, essa questão, ela passa muito porque a gente sempre quis, nós dois, muito a festa. A festa. Para além da gente ter tido esse momento do casamento civil e tal, a gente não abre mão da festa. Eu nunca abri mão da festa. E o eu que era a sempre festa quis. pra nós, assim, só pra explicar pras pessoas? É a comunhão, sabe? É a gente ter o compartilhamento com as pessoas. Porque, tipo assim, nosso casamento Pra era nós. nosso. O casamento era nosso. Era uma coisa minha e dela. Só que pra gente não fazia sentido se não tivesse nossos 180 convidados. Sim. Entendeu? Porque, assim, cada A pessoa lista que não foi... mudou, né? Não. A lista não mudou, isso Não. é incrível. Nesses 2 anos... Em 2 anos, porque assim, gente, às vezes em 1 ano a pessoa tá muda. organizando o casamento, a lista muda, né? E a de vocês não. Ela Não se temos. manteve. Porque... Então, na verdade, a prioridade não... Assim, ressignificando. Não era a festa, era as pessoas estarem lá pra... Isso. pra A comemorar gente, com a você. gente que com eu- as pessoas era a festa. Isso. Por isso que eu falei assim, o que O é resto festa foi recheio. pra nós? O resto foi recheio. Tanto que o projeto deles de decoração foi algo assim extremamente pensado nesse sentido, assim, tudo, né? Tudo era para poder ser Tudo era compartilhado. Tinham as mesas comunitárias, as ocas, das pessoas se sentirem confortáveis, de ficar sentadinho no chão e tal. Na com os cerimônia, móveis, a maneira como a gente os- compôs os móveis. Então, assim, tudo foi pensado dentro disso, que era uma prioridade para vocês, né? Era já uma coisa que vocês almejavam muito.